Bem, os pastores agiram de má fé. Exatamente. Os pastores manipularam, enganaram pessoas para que elas votassem no candidato que eles queriam, que eles escolheram. Porque não foi o candidato que Deus escolheu, mas o candidato que eles escolheram. Mas por que eles fizeram tudo isso? Vem com o Tio Fera, que eu vou explicar no decorrer do vídeo. E aí você vai entender toda a questão. Vem comigo. E aí, galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, o que vimos nessas eleições, assim como na de 2018, né? Na verdade, já começou dali. Mas nessa intensificou-se mais a coisa. Vimos uma campanha descarada para Bolsonaro dentro das igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas aderiram ao bolsonarismo de uma forma assustadora. Elas começaram a defender até as pautas fascistas, e eu achei muito estranho. Elas começaram a defender tortura, elas começaram a defender porte de armas, elas começaram a defender um monte de coisas que é anticristo. Anticristo é tudo que se opõe a Cristo, a Yahshua. Então eu não entendia por que essa coisa estava acontecendo. Eu disse, gente, esse povo não está mais lendo Bíblia, porque não tem condições um negócio desse. E aí vimos muitas manifestações raivosas de crentes que passaram a odiar pessoas, muita briga, divisão. E aí vimos também pessoas sendo expulsas da igreja, dos templos, porque simplesmente estas pessoas eram eleitoras do Lula e não de Bolsonaro. Petista é inimigo da igreja. Sabe por que o pastor fala que petista é inimigo da igreja? Eu vou mostrar por quê. Porque Bolsonaro volta atrás e perdoa dívida de 1,4 bilhões de igrejas. É por causa de dinheiro. Nunca foi pelo evangelho. Como Bolsonaro perdoou a dívida, aí simplesmente eles entraram em desespero, porque se o Lula ganha e cobra a dívida, a Deus mamata, não é mesmo? É por isso que em Isaías 56, o profeta chama os pastores de cães golosos. Em João 10, o Messias chama de mercenários. Entenderam agora? Os pastores demonizando um lado. Demonizaram o PT, demonizaram o Lula e colocaram Bolsonaro no lugar de Cristo, de Yahshua. Aí o que vimos? Simplesmente os crentes começaram a escalar a coisa, porque a Bíblia fala que um abismo puxa outro. Então, como era cego guiando cego, ambos iriam cair no abismo. Então eles começaram a escalar a montanha para chegar na ponta do abismo e cair. E aí o que aconteceu foi que começaram a induzir o povo de Deus a adorar o bezerro de ouro. Ou seja, induziram o povo de Deus à idolatria, a idolatrar Bolsonaro. E era um desespero, tipo, o Bolsonaro tem que ganhar, porque ele é o escolhido de Deus. Teve pastor que disse que teve visões lá de que se o PT ganhasse, os demônios tomariam conta e tudo. Até que estourou um escândalo. Descobriu-se que as igrejas evangélicas, na sua maioria, acredito que quase 80%, têm uma dívida milionária com a Receita Federal. Eles devem 1,4 bilhões de reais. Eu estou falando bilhões, não é milhões não, entende? E aí é que se entende o porquê que os pastores e líderes entraram em desespero para fazer com que as pessoas votassem em Bolsonaro. Bolsonaro perdoou a dívida, ou seja, se a dívida foi perdoada, os pastores não iriam precisar gastar esta fortuna. Então eles poderiam ficar cada vez mais ricos, explorando a fé das pessoas. E aí vimos que realmente as igrejas em si, os templos, são construídos para aprisionar pessoas lá dentro
e arrecadar dinheiro delas. Nunca foi pela salvação, nunca foi pelo evangelho, nunca foi para se reunir em um lugar para adorar o Criador. Até porque nos cultos agora tinham música de Bolsonaro, foto de Bolsonaro, pessoas vestidas de verde e amarelo. Tudo bem que estamos no Brasil, mas isso não existia antes e agora estava demais. Então, nunca foi para adorar o Criador. A adoração é a Bolsonaro, ou seja, o desespero para que Bolsonaro ganhasse, para que a dívida não fosse paga, para não precisar botar a mão no bolso e gastar dinheiro, né? Quando você só recebe dinheiro e você não gasta dinheiro, você fica cada vez mais rico. É por causa disso que os ricos são tão ricos, porque muitos só negam impostos, entende? Então tá tudo errado, tudo. Só que eles construíram o seu castelinho na areia. E aí agora veio o vento e começou a desmoronar o castelo, começou a destruir o castelo. Os pastores começaram a ficar em desespero, sem saber o que fazer. E aí o que vemos é o seguinte: o Criador começou a tomar algumas ações. A primeira ação que o Criador tomou foi abrir os olhos espirituais do seu povo. As pessoas começaram a enxergar que estava exagerado demais, que estava passando dos limites. E as pessoas, algumas começaram a sair. As que eram expulsas do templo foi caindo a ficha também. E aí o número de desigrejados, que não existe essa palavra, mas tudo bem, de pessoas que não frequentam o templo, aumentou. Ou seja, um belo prejuízo para a religião evangélica. Mas aí a gente pensa, a igreja, o templo, não é construído para prender pessoas, para ficar arrecadando dinheiro, para ficar explorando a fé delas? E qual é a vantagem de expulsá-las do templo? Porque vai perder dinheiro. Na verdade, a preocupação maior agora, no momento, era não pagar as dívidas. Era justamente não ter que desembolsar, porque é 1,4 bilhões. Então, se tem pessoas dentro questionando, se tem pessoas dentro alertando, se tem pessoas dentro falando do assunto, isso poderia dar zebra. O Bolsonaro poderia perder e aí o Lula poderia ganhar. Então expulsa todos os que são de esquerda, entende? Como se o reino de Deus fosse de direita ou de esquerda. O reino de Deus é para todos aqueles que querem conhecer o Criador, digamos assim, que querem ter intimidade com o Criador, que querem ter o Messias como Senhor e Salvador da sua vida, e não para um lado ou uma ideologia política. Mas enfim, o Criador começou a abrir os olhos das pessoas, e aí o Criador começou a quebrar o bezerro de ouro. O Criador simplesmente fez Bolsonaro perder a eleição, porque as pessoas acordaram. Lula teve votos de muitos evangélicos, e isso é a prova de que os pastores começaram a perder a influência sobre o rebanho. Antigamente, tudo que o pastor falava era lei. As pessoas obedeciam sem questionar, até porque elas aprenderam que deveria ser assim. Porque elas aprenderam que se questionar o pastor, está questionando a Deus. O que o Criador fez foi dizer: não tenho nada a ver com isso. Você está livre para votar em quem você quiser. Ele libertou as pessoas. Algumas votaram em Bolsonaro, algumas votaram no Lula. E aí o Lula venceu o pleito, a eleição. Quebra-se o bezerro de ouro. Ou seja, não tem mais essa mamata, porque agora que estourou tudo, e aí provavelmente talvez o Lula cobre as dívidas, e aí realmente o bicho pega. Mas aí por que eu estou dizendo talvez o Lula cobre? Que pode ser que não cobre também, não sei. Mas o fato é que a última notícia que eu soube era que Bolsonaro foi pressionado a cobrar a dívida. Bolsonaro foi pressionado a vetar uma lei que ele tinha colocado que isentava essas igrejas de pagarem as dívidas. E agora parece que elas vão ter que pagar.
Isso tudo faz parte da justiça do Criador, porque os grandes líderes fizeram as pessoas de cabo eleitoral de Bolsonaro. Os grandes líderes abusaram da fé das pessoas. Os grandes líderes induziram pessoas ao pecado, serviram de pedra de tropeço. E a Bíblia fala que é melhor pular de um penhasco do que cair nas mãos do Deus Altíssimo, quem faz esse tipo de coisa. Então agora nós veremos o acerto de contas do Criador com essa gente tão ordinária. E aí eu chego à conclusão de que foi a melhor escolha que eu tomei na minha vida, foi sair dos templos, porque aquilo nunca foi igreja. Aquilo é uma empresa gospel construída para extorquir dinheiro das pessoas. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.